todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estocati-Claire. Hoje trago-vos vida, opinião, é verdade. Livro terminadinho ontem, parceria com a Bertrand. Primeiro livro lido deste autor, apesar de ter mais 4 em casa. Só aconteceu agora, só li agora alguma coisa dele. E estou completamente apaixonada. Quero já ler mais obras dele. Claro que não posso fazê-lo já, porque tenho outras coisas para ler, não é verdade? Mas estou completamente estupefacta com aquilo que li. Óbvio que eu sei, e tenho essa noção, que este não é o género predileto do autor, mas está incrível, literalmente. Estou a falar do livro Conto de Fadas, do Stephen King. Esta foi uma leitura de patrocínio com parceria com a Bertrand Editora, com quem eu trabalho há algum tempo, e tenho tido a possibilidade de ler alguns dos livros que eles publicam através desta parceria que tenho com eles, e já tenho tentado há algum tempo parceria de algum livro do Stephen King, até agora sem grande sucesso, porque muita gente procura, por ser o género predileto dele, aquilo que ele publica, ou seja, terror ou horror, como lhe quiserem chamar. E depois apareceu este, com um nome fora do comum, Conto de Fadas, com uma capa também bastante fora do comum para Stephen King. E com uma temática que ninguém diria que é uma obra dele. Uma dark fantasy. Eu não posso dizer que seja uma fantasia, porque eu acho que tem um lado muito obscuro neste livro. Por isso, uma dark fantasy que vai rodar, ou melhor, que vai desenvolver-se em torno dos contos de fadas originais, aqueles escritos pelos irmãos Grimm e pelo Christian Andersen. Falta-me aqui algum nome que eu não me recordo. Bolas, mas não interessa, vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Hans Christian Andersen. Aqueles contos de fadas originais que não eram romantizados nem fofinhos, de forma a que as crianças e a Disney pudessem publicar. Estamos a falar das obras mais grotescas dos contos de fadas, do mundo fantástico dos contos de fadas. E nós aqui vamos encontrar muitos deles, obviamente através de comparações e metáforas, especialmente metáforas, mas vamos encontrá-los de alguma forma neste livro. É uma obra de Stephen King. Eu posso nunca ter lido nada dele, mas tenho noção de alguns pormenores que ele costuma colocar nas suas obras, de algumas técnicas de escrita que ele utiliza e que o identificam. A pessoa até pode não saber quem é o escritor, o autor, mas ao ler conseguimos identificá-lo de forma quase imediata. A descrição, a organização de ideias, a caracterização, a ambientação, tudo isso são traços específicos, e aquilo que nós encontramos neste são traços específicos do Stephen King. Neste livro, ele vai fazer aquilo que faz com todos, que é a narrativa vai crescendo momento a momento. Não há um crescimento rápido, não há um desenvolver rápido, é algo passo a passo, a história vai se desenrolando passo a passo, com tudo aquilo que a temática da história e as personagens merecem. Existe muita pormenorização, e isso é extremamente importante em livros deste género. Na minha perspectiva, obviamente, há muita gente que acha que é demais, eu acho que é extremamente importante. É óbvio que em alguns momentos nós vamos pensar: será que era necessário estar tanta coisa aqui? Se calhar não, se calhar o livro, se tivesse menos de umas 100 páginas, teria a mesma intensidade. Mas não era Stephen King se isso acontecesse. A realidade é essa. Nós neste livro vamos conhecer a história do Charlie Reed, um rapaz comum que vive numa pequena cidade comum, supostamente, que perde a mãe muito cedo num acidente e que tem que crescer rápido, porque a forma do pai lidar com a dor da perda foi refugiar-se no álcool. Então o Charlie tem que crescer muito rapidamente.
e vai aprender muito em poucos anos. Entretanto, aos 17 anos, o Charlie, talvez por um acaso, ao passar numa casa que era considerada uma casa assombrada, uma casa de terror quase na cidade, via uma cadela como que a pedir ajuda. A Radar, uma das personagens mais icónicas deste livro. E vai ver o que é que se passa. E conhece uma outra personagem icónica, o Sr. Balditch. É criada ali uma amizade. O Charlie toma conta dele após uma queda. E a amizade torna-se tão forte que no momento em que o Sr. Balditch sabe que não vai sobreviver, por diversos motivos, conta a verdade toda a Charlie. Ele vê-se envolvido numa trama completamente louca. Descobre que existe um poço bastante fundo no barracão da casa do Sr. Balditch. E descobre que no fundo desse poço, atravessando um corredor, existe um mundo mágico, um mundo desconhecido para ele. E um mundo que vai mudar por completo a vida de Charlie. Ele neste mundo passa de ser um simples jovem a viver a vida, a ser alguém que tenha como destino ajudar todos aqueles que habitam neste mundo. A partir do momento em que em que começa a narrativa neste mundo específico, em que o Charlie e a Radar, a cadela, entram, vamos ter uma... Como é que eu vou dizer isto? Vamos ter quase como uma história dentro de uma história. Entramos no mundo dos contos de fadas. Vai ser no momento em que começa a aventura do Charlie e da Radar neste mundo que vamos começar a ver as comparações com os contos de fadas. Identificamos algumas das personagens desses contos. Algumas tornam-se um bocadinho difíceis de descobrir, mas com o passar da história vamos entendendo quem é quem e qual era o papel dessas personagens nos contos de fadas. E vamos aprendendo mais sobre o Charlie, sobre a capacidade de resistência dele, sobre a força que é preciso ter em situações complicadas. Mas isto parece tudo muito bonito, não é? Não é assim tão bonito quanto isso. Há muitos senãos, há muitos momentos de terror. E aqui começa a parte em que eu digo que é uma dark fantasy, porque até a entrada neste mundo não há assim grande coisa que se possa dizer que é terrorífico, que é... não. É mais para o lado do romance fantástico, por aí fora. E depois começa a dark fantasy. E começa através de tudo aquilo que acontece neste mundo mágico. The Memphis. Nunca sei dizer o nome. Tudo aquilo que acontece neste mundo é o que está ligado ao dark fantasy. Um mundo que está sob uma maldição, em que os seus habitantes sofrem constantemente, em que existe um rei malvado que tem que ser destruído, em que existem criaturas, pode-se considerar demoníacas. Alguns provavelmente poderão dizer, isso são zombies. A nossa imaginação vai rolando na leitura deste livro. E isso é que é mais fascinante. E é aqui, nestes pontos específicos, que nós vamos encontrar os traços de escrita do Stephen King. Percebemos perfeitamente que quem está a escrever este livro é um escritor de terror, pela descrição, pela caracterização dos momentos de terror que existe na obra, porque existem. Esses momentos existem. Muita gente acha, não, este livro é uma fantasia, porque só leem parte do livro. Claro que se só leres a parte inicial, vai-te parecer isso. Mas se fores até ao fim, vais compreender o porquê de ser uma das melhores obras dos últimos tempos, do género. E o porquê de Stephen King ser um dos melhores autores que existe. Porque
que ele consegue transformar uma história de um romance ou um pseudo-romance para uma dark fantasy. Uma história que poderia ser mais de fantasia, uma fantasia bonita, por ser falar de contos de fadas, por identificarmos estas personagens dos contos, transformá-la em algo obscuro, algo terrorífico. Ir buscar as histórias originais. A maldade nas personagens que existia nas histórias originais e que foi modificada pela Disney e por outros autores para romantizar estas histórias, para transformar estas personagens em personagens dos atuais contos de fadas. Algo bonito, colorido, quanto não era inicialmente. E todos nós conhecemos muitas destas histórias. Temos, por exemplo, Rumpelstiltskin, que eu nunca consigo dizer o nome e vocês já perceberam. Temos também, por exemplo, o Capuchinho Vermelho, que a história original não é bonita. Temos o próprio Wizard of Oz, que a história original não é bonita. Sei lá, como é que se chama aquela história dos irmãos? Não me lembro. Os irmãos com a casa de chocolate, ou lá o que era. Pronto, vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Hansel e Gretel. A história original não é bonita. Por isso, temos muitas histórias que vão aparecendo aqui e que nós vamos identificá-las. E é uma obra extraordinária. Tudo aquilo que para muita gente é excesso, nesta obra não o é. É algo mais. Porque vamos ter que viver passo a passo todos os momentos que vão acontecendo na história. A própria personagem principal, o Charlie, vai ter que passar por todas as privações e por todos os obstáculos que um príncipe de um conto de fadas teria que passar. E vamos vendo isso ao longo da obra. E isso é extremamente importante. É uma obra fácil e difícil ao mesmo tempo de se ler. Eu posso vos dizer que eu acabei de ler o livro devastada. Aqueles últimos 2 capítulos mataram-me. Não por ser mau, mas por ser emocionante. Porque é estarmos há tanto tempo a ler uma obra e conhecer as personagens e de repente termina daquela forma e vemos que uma das personagens está com o coração partido, seja por que motivo for. É difícil e custou-me para caraças. Literalmente, custou muito. Mas é uma obra muito, muito boa. Eu gostei de tudo. Obviamente que tem um bocadinho de excessos. Há repetições que eu sei que o autor fez de propósito, mas há repetições que são desnecessárias. Há certos diálogos que não se entendem muito bem. E há ali uma outra transição que fica assim um bocadinho estranha. Mas de uma forma generalizada era necessário ter isto tudo. Uma das coisas, por exemplo, que nós notamos neste livro, apesar da quantidade de personagens ser muita, conseguimos identificar de cada um, sem dificuldade, pelo nome, pelas características, pela forma como, na própria obra, os diálogos ou as falas dessas personagens estão identificadas. Dessa forma conseguimos identificar quem é que está a falar na obra. Isso é super importante. Eu adorei. É uma história que tem princípio, meio e fim. Que há um desfecho daquilo que aconteceu. Não me deixa pontas soltas. É realmente uma história muito boa e que eu adorei. Gostei mesmo muito e quero ler mais de Stephen King já. Gostei mesmo muito e recomendo a todos mesmo. Não é uma história bonitinha, não é uma história fofinha. Por isso, se acham isso, desenganem-se. Ok? Eu sei que muita gente desistiu de um DNF no livro porque achava que era uma coisa muito bonitinha. Porque as primeiras... Deixa-me ver. As primeiras 170 páginas são mais tranquilas e a partir da página 178 começa a aventura. Por isso, só têm que aguentar 178 páginas até chegarem ao início da aventura, da real aventura. Por isso, já sabem. Mas este é um livro que eu recomendo a todos. É uma história extraordinária e muito simples de se ler. E é Stephen King, o mestre do terror, sem dúvida alguma. Por isso, é para lerem, pessoal. Já sabem. Se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal. É verdade, dei-lhe 5 estrelas. Já não me lembrava. Eu estou assim. Eu dei 5 estrelas. Este ano tem sido um ano fantástico de leituras. Tenho tido muitas 5 estrelas. E eu acho que estou a conseguir começar a escolher bem aquilo que eu quero ler. E isso é perfeito. Então, fiz para mim.
Foram então 5 estrelas e vale muito a pena. Realmente vale muito a pena a leitura deste livro. Por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!